Oi! Então, dessa vez eu vim aqui ler esse artigo nomeado O Tráfico Humano, o maior produto do século XXI. Esse artigo foi escrito no dia 19 de janeiro de 2019 pela Gidel Foco para a página dela do Medium. E é um artigo que eu decidi ler aqui, primeiro, porque é um artigo que não é lá tão abordado em qualquer lugar. Segundo, porque eu entendo isso daqui tendo relação com anarquismo, com libertarianismo, os temas que tocamos aqui nesse canal, porque essa mercantilização de todas as coisas, até mesmo do corpo humano diretamente, é um fenômeno advindo do capitalismo. Então, eu decidi chegar e ler esse artigo aqui, porque eu acho que ainda entra nos tópicos abordados pelo canal. Logo, sem mais delongas, começarei a leitura aqui desse artigo. O tráfico humano, o maior produto do século XXI. O tráfico de seres humanos assumiu dimensões horríveis, de acordo com um relatório global de 2018 sobre tráfico de pessoas, divulgado este mês pelo escritório, cara, quase não saiu, das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, UNODC. O relatório, que analisou dados de 142 países entre 2014 e 2016, aponta para duas tendências particularmente preocupantes, diz Angela Mann, chefe da equipe de pesquisa e tendências do UNODC. O primeiro é o crescente número de meninas forçadas ao tráfico, mais frequentemente para exploração sexual. A outra é a crescente prevalência do tráfico como ferramenta de guerra. Quase 25 mil casos de tráfico de mulheres e crianças foram reportados ao UNODC em 2016, de aproximadamente 20 mil em 2014 e 17 mil em 2013. Há uma série de outras descobertas notáveis do relatório. Recomendo que leiam na íntegra. Neste texto, irei pontuar alguns pontos que mais me chamaram a atenção. Foi difícil fazer essa seleção. Primeiro, a exploração vem em muitas formas. A exploração sexual continua sendo a forma mais comum de tráfico de pessoas, com 59% de todas as vítimas, sendo 51% de mulheres adultas ou meninas, diz Mé. Mas existem muitos outros tipos de exploração. O trabalho forçado é a segunda forma mais prevalente de tráfico, com 34% no total, e 82% para os homens, com a maior prevalência no sul, leste e oeste da África, e nos países do Oriente Médio. Os tipos de trabalho forçado vão desde o trabalho agrícola ao doméstico, assim como a mineração, incluindo ouro, diamantes e minerais, especialmente na África subsaariana. É interessante perceber que desde as explorações do neocolonialismo do século XIX, isso ainda está plenamente presente nos territórios e é até normalizado culturalmente. Para quem se encontra nessas situações de trabalho forçado, não entende que está sendo explorado, mas que está trabalhando. E ainda há outras razões pelas quais os traficantes atacam as pessoas, diz Matt. Uma delas é a remoção de órgãos para transplantes médicos. E neste relatório está citando estimativas de entre 5 e 10% de todas as doações de rins e fígados em todo o mundo derivadas do tráfico. 2. Conflito cria novas oportunidades para os traficantes. Um conflito violento está acontecendo em mais países hoje do que nos últimos 30 anos, de acordo com o relatório. A crise fez com que milhões de refugiados e deslocados fugissem de suas casas. A jornada os torna vulneráveis e traficantes que oferecem empregos ajudam nas organizações de viagens que se revelam fraudulentos, levando, em vez disso, ao trabalho forçado, à exploração sexual ou a outros tipos de tráfico. Um exemplo na América Latina é a crise econômica na Venezuela, que levou o número de meninas prostituídas em quase 47%. Em maior risco, as crianças viajam sozinhas, muitas vezes depois de terem sido separadas das famílias e comunidades no decorrer dos conflitos. Os rapazes são mais frequentemente recrutados para unidades militares como soldados, guarda-costas ou trabalhadores, ajudando grupos armados a mudarem de campo para campo. A Unicef também documentou o uso de crianças de até 8 anos em ataques suicidas. Mesmo assim, declara o relatório, que os homens ganham um pouco mais de dignidade e humanidade quando entram para essas unidades militares. Agora aqui. As meninas estão cada vez mais direcionadas. Um número crescente de meninas é vitimado, geralmente por exploração sexual ou trabalho doméstico. Segundo o relatório, em 2017,
23% das vítimas de tráfico eram meninas com menos de 15 anos, em comparação com 21% em 2014 e 10% em 2004. Também tem o casamento forçado. Meninas e mulheres confiscadas como parceiras sexuais não consensuais e para o trabalho doméstico, que é prevalente em áreas de conflito armado. Em Serra Leoa, por exemplo, grupos armados procuraram e coagiram mulheres entre as idades de 13 e 22 anos para serem suas esposas, de acordo com um relatório de 2016 da Comissão de Verdade e Reconciliação. As mulheres de grupos marginalizados ou minoritários são frequentemente alvo de sexo forçado e escravidão sexual. ISIL, Estado Islâmico do Iraque e do Levante, por exemplo, vendeu fêmeas Yazid, que constituem uma comunidade étnico-religiosa curda, cujos membros praticam uma antiga religião sincrética, o yazidismo, uma espécie de yasnanismo ligado ao zoroastrismo e a antigas religiões da Mesopotâmia, como commodities para exploração sexual, servidão doméstica, ou que o relatório descreve como distribuição para campos militares, presumivelmente para sexo forçado e tarefas domésticas. Afinal, eles precisam de sexo para relaxar e das tarefas domésticas feitas. Agora, o tráfico acontece em todos os lugares. A maioria das vítimas são traficadas dentro de seus próprios países ou regiões, mas entre os casos relatados, 1 em cada 10 vítimas são transportadas para outras partes do mundo. Esse destino trafega, transportando pessoas de uma parte do mundo para outra, geralmente de áreas menos desenvolvidas economicamente, para países mais ricos. Os arranjos complexos necessários para o tráfico de longa distância refletem o envolvimento de organizações maiores, diz Mann. Muitas rotas são originárias da África subsaariana e do leste da Ásia, indo de lá para o Oriente Médio ou para o oeste ou sul da Europa. O mundo está melhorando no combate ao tráfico humano? Algum progresso está sendo feito no combate ao tráfico, diz Mann. Quase todos os países do mundo aprovaram legislações para criminalizar o tráfico de pessoas, embora seja necessário prestar mais atenção à proteção das vítimas envolvidas no tráfico. Pouquíssimo se olha para vítimas, a maioria delas, depois de resgatada, cometem suicídio ou vivem um tremendo dano mental, isolamento social ou abandonadas por tudo e todos. A coleta de dados, que ajudará na captura de traficantes e no planejamento de iniciativas anti-tráfico, também estão melhorando. O ONU-DC recentemente testou uma nova metodologia para estimar o número de vítimas de tráfico, Multiple Systems Estimation, MSE, em 4 países europeus. É interessante notar que estão em países europeus, pois são eles que mais colaboram ao tráfico de pessoas, ou seja, a maioria das pessoas traficadas tem a Europa como destino. Nos Países Baixos, a MSE descobriu que há 4 a 5 vezes mais vítimas do que as detectadas, muitas das quais são meninas holandesas, menores de idade, traficadas. Uma descoberta que levou, por sua vez, a discussões políticas sobre o lançamento de programas de conscientização nas escolas holandesas. Primeira vez que o tráfico humano e como se proteger dele entram numa grade escolar pública. A concessão do Prêmio Nobel da Paz de 2018 ao Dr. Denis Mukwege e Nadia Murad por seus esforços para acabar com o uso da violência sexual como arma de guerra e conflito armado também trouxe maior visibilidade e atenção ao assunto de instituições e burocratas necessários. Mas, como mostram os dados, muito mais trabalho permanece e deve permanecer, pois é um sistema de séculos e atualmente o que se dá mais lucro. Todos os textos base estão anexados onde há o sublinhado. Obrigado mais uma vez por ler. Com isso, ela quer dizer que aqui tem hiperlinks no artigo. Que no caso, ela deixou para caso vocês queiram se aprofundar no tema que tem aqui falado. E, se não ficou claro até agora, esse é o fim do artigo em si. Achei um artigo muito bom. Só a parte da regulação sobre isso que é meio né? Porque acredito que todas as pessoas que assistem esse canal sabem que colocar uma lei na legislação não leva a nada. Tipo assim,
e que não precisamos de mais burocracia para resolver esses problemas, assim, realmente de ação direta. Mas, de qualquer forma, eu achei um artigo interessante já realmente por falar sobre esse tema aqui. Então, espero que todos tenham gostado da leitura desse artigo, tal qual eu gostei. Link do artigo, logicamente, na descrição. Código do TikTok e Kuai também. E como eu sempre digo nesse canal, até mais.